Daniel capítulo 5, nós colocamos o título 1000 convidados numa festa. Como eu disse, em cada capítulo nós queremos destacar um número. E o número a ser destacado no capítulo 5 é o número 1000. 1000 convidados. Já esteve você numa festa com 1000 convidados? Eu nunca fui. Muita gente, né? E ali estava uma festa muito especial. E nós vamos ver detalhes dessa festa hoje. Se nós pudermos estabelecer uma cronologia do livro de Daniel, o capítulo 1 é o capítulo que fala a respeito da ida para o cativeiro. E nós vimos aqui que Nabucodonosor invadiu Jerusalém por 3 vezes, e a primeira delas foi em 605 a.C. A segunda invasão foi em 597, a terceira em 586. Mas já na primeira invasão, Nabucodonosor leva para a Babilônia os príncipes judeus, 605. Depois, passados 3 anos, 602, lembre-se, né, que antes de Cristo a gente faz uma contagem decrescente. Passados 3 anos, Nabucodonosor tem o sonho do capítulo 2, com a estátua de 4 metais. Passados mais ou menos 7, 8 anos, nós temos a experiência da fornalha ardente. E passados 26 anos, nós temos o episódio da loucura de Nabucodonosor. Agora, perto de 30 anos haviam se passado e chegamos ao capítulo 5. O capítulo 5, os eventos desse capítulo tiveram lugar no ano 539 a.C. Esse ano está hoje firmemente datado na arqueologia. 539 é a data dos eventos do capítulo 5. Então vamos ver o que aconteceu. Por boca do profeta Jeremias, Deus havia prenunciado o cativeiro babilônico. E lá no capítulo 25, verso 11, Deus havia dito: toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. E estas nações, o reino de Judá, servirá a Nabucodonosor, ou ao império da Babilônia, 70 anos. Então Deus marcou a quantidade de anos do cativeiro. Mas junto com as profecias, às vezes com a severidade dos juízos de Deus, já vem ali a palavra de esperança. E no versículo 12, Deus já prometeu: acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, eu castigarei a iniquidade do rei da Babilônia e a desta nação, diz o Senhor, como também na terra dos caldeus, farei deles ruínas perpétuas. Vocês vão para o cativeiro, mas quando se passarem 70 anos, eu vou libertar vocês. Então o povo já foi para cativeiro, sabendo que seria liberto 70 anos depois. O Salmo 137, eu mencionei ele já aqui essa semana, é um salmo escrito quando o povo chegou lá em Babilônia. E quando os caldeus ou babilônicos, que é a mesma coisa, pediram aos judeus que cantassem as músicas que eles cantavam no templo, eles disseram claramente: nós não vamos cantar o canto do Senhor em terra estranha. Que a nossa mão direita se resseque, que a nossa língua cole no céu da boca. Se nós nos esquecermos de Jerusalém, a nossa maior alegria. Agora fica sabendo uma coisa: nós só vamos ficar aqui 70 anos, porque quando se passarem os 70 anos, Deus vai levantar um libertador e Ele vai nos livrar das mãos de vocês. E o Salmo diz assim: feliz daquele que nos livrar das mãos de vocês. Feliz daquele que pegar os filhos de vocês e esmagar a cabeça deles contra as pedras. Está lá no Salmo 137. E Deus não só disse que os libertaria, mas também disse até o nome do libertador. E o profeta Isaías, no capítulo 45, 1, diz que era Ciro. Esse seria o libertador. Então nós temos 3 datas das invasões babilônicas. E na primeira leva de escravos levados para a Babilônia, estava Daniel e seus 3 companheiros. Depois houve ainda mais duas invasões aconteceram. E lá, cativos em Babilônia, eles começaram a contar o tempo. Eles tinham uma promessa de libertação, então eles começaram a contar o tempo. E Daniel estava fazendo a conta, e Daniel tinha acesso aos rolos de Isaías, Jeremias, e Daniel havia visto na profecia que o nome do libertador seria Ciro.
E o profeta Isaías o chama de meu ungido. Então, Ciro, na Bíblia, é um tipo de Jesus Cristo. Deus iria levantar Ciro para libertar seu povo da Babilônia. Cristo vai se levantar no final da história para libertar o seu povo também da Babilônia. Nós vamos ver esse paralelo hoje. No capítulo 44, 27 e 28 do profeta Isaías, foi dito até a estratégia militar que Ciro usaria para derrotar a Babilônia. Olha o que profetizou o profeta. Que digo à profundeza das águas, seca-te, e eu secarei os teus rios. Que digo de Ciro, ele é o meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz. Que digo também de Jerusalém, será edificada. Ela não vai ficar em ruínas para sempre. E do templo, será fundado mais uma vez. Então, a certeza profética acompanhou o povo de Israel enquanto foram para o cativeiro babilônico. E Daniel começou a fazer os cálculos. Viemos para cá em 606, 605. Então, lá por volta do ano 536, 535, nós vamos sair de Babilônia. Vai terminar os 70 anos de cativeiro. Então, Daniel aguardava com ansiedade essa data. Então, chegou a hora do cumprimento profético. Então, vamos então para o capítulo 5, verso 1. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Quem é Belsazar? Neto de Nabucodonosor. Aqui no texto vai aparecer várias vezes a expressão Nabucodonosor, teu pai. Mas a palavra pai no original aqui não é pai no sentido biológico, é o ancestral. Então o teu ancestral, que nesse caso é avô, o teu avô Nabucodonosor. Então este Belsazar era filho da filha de Nabucodonosor, a quem Heródoto, pai da história, vai chamar de Nitócris. Esse seria o nome dela, segundo Heródoto. Esses 1000 convidados estavam ali, a rave estava pegando fogo, muita bebida, muita promiscuidade, muita luz, né? Som, aquelas batidões. Imagine você uma rave, né? Com 1000 pessoas ali, todo mundo feliz. E enquanto eles já estavam altos pelo vinho, o que o rei decidiu? O rei mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Não bastasse o envolvimento ali com as orgias e a bebedice, o rei teve uma ideia: vamos trazer os utensílios sagrados dos judeus. E ele mandou buscar. Nabucodonosor havia roubado esses utensílios lá do templo de Salomão. E havia colocado esses utensílios de ouro, prata, na casa do seu Deus, Marduk, em Babilônia, lá no templo de Exagila, como ele era chamado. Se você for estudar um pouquinho a respeito desses utensílios usados nos rituais do templo, rituais de purificação, de expiação de pecados, o livro de Esdras vai informar a quantidade que Nabucodonosor roubou. Esdras diz assim: eis o número deles, desses utensílios: 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 facas, 30 taças de ouro, 410 taças de prata e de outra espécie e 1000 outros objetos, totalizando 5.400 objetos. Então foram esses 5.400 objetos que Nabucodonosor colocou lá no seu templo. Agora o neto dele diz assim: vá lá e busquem as taças, nós queremos beber vinho nelas. E você vai perceber algo interessante. Quando chegaram as taças, diz o verso 4, eles beberam vinho e deram louvores aos deuses de quê? Ouro, prata, bronze, ferro, madeira e pedra. Eles começaram a beber nos vasos sagrados e a adorar deuses da Babilônia. Deuses de quê?
dos mesmos metais da estátua do capítulo 2. Você tem no capítulo 2 a pedra, que foi arrancada sem auxílio de mãos, e o único material que não aparece no sonho é a madeira. Mas todos os metais estavam ali, nessas divindades babilônicas. Ou seja, não era apenas beber num vaso sagrado que o judeu usava para rituais de purificação. Era blasfemar do sonho, blasfemar da orientação divina de que Babilônia passaria e perderia seu poder para um reino menor. Era duvidar da profecia. Era dar louvores aos deuses em lugar de aceitar a revelação do Deus verdadeiro. Isso aqui constituiu-se uma blasfêmia. E chegou então o limite do cálice da paciência divina com o império de Babilônia. E o que aconteceu em seguida? No mesmo instante, diz a palavra de Deus, no mesmo instante, quando eles começaram a beber e adorar seus deuses, apareceu uma mão misteriosa, e dedos da mão de um homem escreviam defronte do candeeiro, na caiadura da parede do palácio real. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. Deve ter sido uma cena muito interessante. E a Bíblia dá detalhes, diz que o rei teve tanto medo que um joelho batia no outro, de tanto que ele tremia diante daquela cena inédita, inusitada. Dedos escrevendo. E o que os dedos escreveram? Na parede, na caiadura do palácio, Mene, Mene, Tekel Pérez, ou Tekel Farsim. É isso que os dedos escreveram. O rei ficou desesperado, sabia tratar-se de uma revelação sobrenatural, chamou então os magos para que viessem. Os magos vieram, mas não puderam ler a Escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Eu acho engraçado esse bando de incompetentes, né? É a terceira vez que eles aparecem ali para tentar resolver um problema e não sabe nada. E não sei como que a realeza mantinha esse grupo de incompetentes lá auxiliando como conselheiros. Não sabiam nada. E eu imagino que o rei deve ter perguntado: o que está escrito aí? E eles: não sabemos. Parece chinês, japonês, alguma coisa assim. A gente não está entendendo. Não dá para saber. E então, a rainha mãe, que é a Nitócris, filha de Nabucodonosor, disse assim para o filho dela: há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai, se achou nele luz e inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, o teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. Interessante que se ele era chefe, por que ele não veio ali na hora que o rei chamou? É porque os magos não gostavam dele. Eles faziam de tudo para deixar esses judeus cativos de lado. E eles tentavam resolver as coisas por conta própria. E ninguém conseguiu resolver, então a rainha disse: olha, tem um aí que resolve. É Daniel o nome dele. E então buscaram Daniel. Daniel foi levado à presença do rei no ano 539, ele já estava próximo dos 70 anos de idade. E ele chega ali, ele vê a escritura na parede, e ele vai fazer uma séria advertência ao rei. Eu imagino que Daniel tenha dito o seguinte para esse Belsazar: você é um cabeça dura mesmo, né? Você não aprende com a história? Você não está lembrado de que há mais ou menos 65 anos atrás, o teu avô teve um sonho com a estátua de 4 metais? Ninguém sabia o que era, mas o Deus do céu me deu a revelação desse mistério, e eu contei para o seu avô, e ele ficou informado de que o reino de Babilônia passaria por um outro poder. Você não sabe dessa história? Mas nem assim você temeu ao Deus verdadeiro, né? Você está lembrado de que meus amigos, Ananias, Misael e Azarias, foram lançados na fornalha de fogo ardente,
porque eles não se prostraram diante da imagem de ouro que teu avô ergueu na planície de Dura. Está lembrado disso? Mas nem assim você aprendeu com a história, né? Você não sabe que o seu avô pastou como um animal 7 anos comendo capim, e ele deixou um capítulo escrito dessa história, reconhecendo de que há um Deus no céu que governa acima dos poderes humanos? Nem assim você aprendeu. Você é um cabeça dura, você não aprende nada com a história. Você colhe o que você semeia, você não sabe disso. Sabe o que está escrito aí, rei? Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e os persas. Nessa noite, sua cabeça vai rolar. Você teve todas as chances. E ao invés de temer o Deus verdadeiro, como fez seu avô, você mandou agora trazer esses vasos sagrados nossos para beber vinho neles. Você está tocando no sagrado e blasfemando do Deus que orientou todo esse ritual com estes vasos. Amigos, qual é uma aplicação homilética que nós podemos fazer a essa altura do estudo hoje? Existem coisas sagradas que você não pode tocar. E se você tocar, a consequência vai ser a morte. Se não houver arrependimento, a morte eterna. Eu posso mencionar algumas delas. Primeira, o corpo. O nosso corpo é sagrado. Paulo, em 1 Coríntios 3, 16 e 17, 6, 19 e 20, 10, 31, vai dizer que o corpo é santo, é templo do Espírito Santo. E se alguém o destruir, Deus o destruirá. Você não pode pôr a mão. Você é mordomo do corpo que você tem. Ele é sagrado. Não toca nele. Porque se você tocar no que é sagrado e destruí-lo, Deus vai destruir você com a morte eterna. Mas, pastor, como é que eu destruo o meu corpo? Quebrando as leis que regem o mesmo. É assim que se destrói. Então, se você conscientemente tem quebrado as leis naturais que regem o nosso corpo, a nossa saúde, você está em pecado. E o diabo faz de tudo para que as pessoas acabem com sua saúde. Sabe por quê? Porque quando a pessoa está sem saúde, ela não só torna-se um empecilho para outras pessoas, como ela perde o ânimo pela vida. Tudo é difícil para quem está doente, não é fácil. É verdade que às vezes nós ficamos doentes sem ter culpa, é verdade isso. É verdade que podemos ser acometidos por uma doença que nós não provocamos, é verdade. Mas quantas doenças são adquiridas porque nós semeamos e semeamos até um dia colhermos a doença. Eu perdi um pai com câncer, mas meu pai fumou e bebeu mais de 40 anos. Deus pode perdoar o erro, mas a consequência colhe. E Deus orientou-nos também de como cuidar desse corpo. Na Bíblia temos as orientações. Nós ensinamos tanto, falamos tanto a respeito dos 8 remédios naturais que essa igreja prega, todos firmemente estabelecidos na questão da ciência. Então eu e você não podemos insistir no que é errado. Nós não podemos deixar de dormir às 7, 8 ou 9 horas por noite. Não podemos. E às vezes a gente brinca, porque eu estava assistindo um filme e ficou até alta madrugada assistindo um filme. Porque eu estava fazendo isso, fazendo aquilo, porque eu estava estudando. E tem gente que passa a noite estudando. Vai adiantar o quê se você está perdendo sua saúde? Não adianta. À noite estudando. No outro dia acorda uma pilha. Então nós não podemos nos dar ao luxo de perdermos as horas de sono. Os nossos antepassados estavam corretos. Quando as galinhas iam para os galinheiros, era hora de recolher. Noite foi feita para dormir. Mas vem o diabo, não.
É à noite que a gente tem que sair. Os eventos são à noite. Não, temos que sair para comer. Aí se come tarde da noite, aí se dorme mais tarde ainda, se tem uma péssima noite, não sabe por quê. Não está bem no outro dia. Então eu tenho que respeitar essa lei. Eu tenho que respeitar a lei do descanso, a lei do sono. Eu tenho que beber a água suficiente, bastante água, porque o nosso corpo, na maior parte, é composto de água. Eu tenho que praticar exercício físico. Eu tenho que tomar a luz do sol. Eu tenho que buscar respirar o melhor oxigênio possível. Eu tenho que ter uma alimentação equilibrada, comer o mais natural possível. A gente sabe disso. A gente tem que começar a praticar, porque você tocar no seu corpo e você prejudicá-lo, você está tocando o que não é seu. Bom, eu vou dar um segundo exemplo. O que mais é sagrado que você não pode tocar? Isso vai levar você à morte. O dízimo e a oferta. Isso não é teu. Isso não é teu. E quem não é dizimista, não é ofertante, não espere entrar no reino dos céus. Porque a palavra de Deus diz, é clara em dizer, que quem não devolve dízimo e oferta é o quê? Ladrão. E ladrão não entra no céu. Não é seu. Então não toca no que é sagrado. Não é seu. Mas pastor, como pode uma família que sobrevive com um salário mínimo, tem 2, 3, 4 filhos para criar, paga aluguel, como? Não pergunta para mim, pergunta para Deus que estabeleceu na palavra que tem que ser 10%. Pergunta para Ele. Agora, se Ele que é o doador da vida, se Ele que te dá todas as habilidades, se Ele que te ajuda a adquirir posses, se Ele que te dá inteligência, força, se Ele que te dá tudo e pede que você devolva 10%, Ele sabe o que Ele está fazendo. Então, diz-me oferta, não toque nisso, não é seu, isso é sagrado. Quer um terceiro exemplo? Sábado. O tempo do sábado. Não é seu. Não é seu. Então, deu o pôr do sol, recolha os seus livros de estudo secular, pare a faxina da casa. Ah, mas não deu para ficar pronto. Ninguém vai morrer se a casa ficar sem varrer. Alguém vai morrer? Ninguém vai morrer. Ah, eu tinha que lavar essa roupa. Ninguém vai morrer se ficar com a roupa suja no sábado. Ninguém vai. Teve 6 dias para fazer, não fez, não vai fazer no 7º. Não é seu. Não toca num tempo que não lhe pertence. O tempo é sagrado, é de Deus. Não toca nisso. Algumas aplicações homiléticas que podem ser feitas. E esse rei pecou porque tocou no sagrado. E muita gente vai perder a vida eterna porque está tocando no sagrado. E eu posso estar falando com alguém que está assistindo pela internet, você nem concorda com sábado, né? Ah, lá vem esse povo adventista com sábado. Continua pensando assim, e você vai ver onde você vai parar. Continua pensando assim. Ao invés de pensar assim, por que você não copia o exemplo dos bereanos, lá do livro de Atos? Que eles foram para a Bíblia e examinaram tudo, para ver se de fato as coisas eram assim. Lê a sua Bíblia. Vá lá para Êxodo 20, 3 a 17. Vê lá os 10 mandamentos. Vê lá o 4º mandamento, que não é o sábado. O não é seu, o sábado não é seu. Ah, mas eu quero santificar o domingo. Você santifica o que você quiser. Eu estou dizendo para você o que a Bíblia pede. Quer continuar no domingo? Continua. Agora você semeia vento, vai colher tempestade. Não é problema nosso. Cada um tem direito a livre-arbítrio. Faz o que é da vida. Aqui nós só damos a orientação. Não é isso que a gente tem que fazer? A gente só aponta o caminho. Quer ir por outro? Você pode. Você é livre. Você tem livre-arbítrio. Você não é um robô. Faz o que você quiser da sua vida. Mas você vai colher as consequências. É isso que a gente aprende na palavra de Deus. Há poucos instantes eu estava lendo um comentário de um homem que mandou para mim, num dos seminários que eu fiz aqui, a respeito do fim do ministério de Cristo no santuário. Quando nós ensinamos que Cristo vai deixar o santuário um dia. Vai deixar para voltar à terra quando acabar o juízo. E aí vem a pessoa questionando. Vem vocês com essa história de juízo. Leia a Bíblia. A Bíblia está cheia de textos falando sobre o juízo. Vai ter juízo sim.
Porque o juízo tem que acontecer para definir quem vai ser salvo, quem vai se perder. Vai ter juízo sim. Então não adianta discutir comigo por que estamos ensinando. Tem que ir para a Bíblia, para saber se é verdade ou se é mentira. Tem que ir para a Bíblia. Com humildade, tem que ler a palavra, tem que buscar a guia do Espírito. Mas não se esqueça, não toque no que é sagrado. O rei tocou. E o que aconteceu? Lembra lá de Isaías 44, 27 e 28, que eu li há pouco? Que digo a profundeza das águas, seca-te, e eu secarei os teus rios. Pois foi isso que Ciro fez. O rio Eufrates cortava a cidade de Babilônia na diagonal. Haviam por ali vários, eu não sei como eu posso chamar, mas eram poços. Não eram poços, eles haviam tirado as terras, várias terras, para uma reforma nas muralhas da cidade. E haviam ficado muitos buracos. Isso quem conta é Heródoto. O que fez Ciro? Desviou o curso do rio para esses valões. As águas baixaram e os soldados entraram marchando pelo leito do rio com a água batendo na altura das coxas. Assim diz Heródoto. Em que momento eles entraram? Enquanto o rei estava lá, na rave, celebrando com os 1000 convivas. Ele secou o rio Eufrates, os soldados entraram marchando pelo leito do rio, e o que diz Daniel 5, 30 e 31? Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario, o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou de seu reino. Dario era tio de Ciro, eles haviam unificado o Império Medo e o Império Persa, e porque Dario era o mais velho, é o primeiro a se assentar no trono. Ele ficou lá alguns anos, depois ele morre e vem Ciro para o trono. Então caiu a grande Babilônia. O cilindro de Ciro, que é um achado da arqueologia, que está hoje no Museu Britânico em Londres, conta que vitorioso, Ciro foi recebido pelo povo da Babilônia como seu novo governante e entrou na cidade em paz. Por que não houve derramamento de sangue? Porque o profeta Isaías diz assim: eu irei adiante dele e abrirei as portas que não se fecharão. O acesso do rio para a cidade era protegido por portões de ferro, mas de forma inexplicável, todos eles estavam abertos. Não houve embate. A cidade foi invadida, sim, os soldados caminhando até chegarem ao palácio. E nessa noite morreu o rei Belsazar. Agora, como é que essa história se relaciona com os nossos dias? Eu disse há pouco que Ciro é um tipo de Cristo. E quando vamos para Apocalipse 18, olha o que diz João. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável, pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Percebe os paralelos? Cai Babilônia, o vinho está associado à queda de Babilônia, assim como lá no capítulo 5. Agora, de que Babilônia o Apocalipse está falando? Não é literal, ela caiu lá em 539. O Apocalipse está falando de uma Babilônia mística ou espiritual. E a Babilônia mística do Apocalipse representa hoje a confusão religiosa que tomou conta do nosso planeta. Milhares e milhares de religiões cristãs que dizem seguir a Bíblia, mas cada um prega do seu jeito, cada um ensina o que quer. E as pessoas estão mais confusas do que esclarecidas. Aí está a Babilônia. Agora olha para a sexta praga. Apocalipse 16, 12. Derramou o sexto a sua taça, aonde? Sobre o grande rio Eufrates. E o que aconteceu com as águas do Eufrates? Se secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado nascente do sol. Então em Apocalipse você tem a queda de Babilônia, o secamento do rio Eufrates e a vinda dos reis do Oriente, do nascente do sol. Quem são esses reis que vêm do Oriente? Cristo e seus anjos. Então o rio foi secado lá no 6º século antes de Cristo,
para que Ciro invadisse Babilônia e a vencesse. Agora, na sexta praga, o rio Eufrates vai ser secado, Babilônia vai cair, porque Cristo vem com os seus anjos. Então, é um paralelo. Ciro é um tipo de Cristo. A Babilônia física é um tipo da Babilônia mística. Eu acho que eu coloquei aqui esse paralelo. Então você tem aí Ciro, um tipo de Cristo. O rio Eufrates simboliza as condições atuais. E os reis do Oriente, Cristo e seus anjos. Ou seja, a história vai se repetir. Mas antes que caia a Babilônia, Deus tem um último apelo a fazer, que aparece aqui no verso 4. Retirai-vos dela, quem? Povo meu, para não seres cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Ou seja, Deus tem um povo em Babilônia, e o que Deus apela hoje, sai de Babilônia, povo meu. Agora, pastor, como é que eu vou saber o que é Babilônia? Eu disse, é a confusão religiosa. E se você vai para a igreja, vai para a igreja, vai para a igreja e não aprende nada de Bíblia, você está vivendo uma verdadeira confusão. Ou se você não aprende nada das verdades, das doutrinas que a Bíblia ensina, você pode estar em Babilônia. E qual é o convite para nós hoje? Saia de Babilônia. O último detalhe desse capítulo que eu queria explorar agora. Último detalhe. Quando caiu Babilônia, Dario se assentou no trono. Depois veio Ciro. E quando Ciro se assentou no trono, nós estamos falando do ano 539. Só que os 70 anos, faltavam ainda uns 3 anos para os 70 anos de cativeiro. 3 ou 4 anos. O que fez Daniel? Ele pegou o rolo do profeta Jeremias, lá na página do capítulo 25, levou para Ciro e disse, rei, lê isso aqui que está escrito ao seu respeito. E ele mostrou para Ciro o que o profeta havia escrito a respeito dele, inclusive mencionando ele por nome. E quando Ciro viu que o nome dele estava na profecia, e que ele venceria a Babilônia, que passaria o império da Babilônia, que ele dominaria, Ciro foi tocado. E então Ciro vai assinar o decreto para que o povo de Deus volte para Jerusalém. Eu vou entrar em mais detalhes na assinatura desse decreto, lá no capítulo 9. Mas eu vou vou adiantar para você uma coisa. Quando Ciro assinou o decreto para que o povo judeu saísse de Babilônia, a maioria não quis sair. E se você for lá para o livro de Esdras, apenas 2.000 famílias voltaram nessa primeira leva. A maioria não queria voltar para casa. Por quê? Porque 70 anos em Babilônia, eles se acostumaram com Babilônia. Os judeus prosperaram em Babilônia. E eles pensaram, nós deixarmos agora a glória das nações, a grande cidade de Babilônia, para voltar lá para Jerusalém, uma cidade em ruínas? Não. Nós não vamos voltar. E sabe o que aconteceu com esses judeus que não quiseram voltar? Leia o livro de Esther. As dificuldades que os judeus enfrentam no livro de Esther são judeus que não voltaram quando Deus mandou voltar. E os que voltaram? Os que voltaram, num tempo difícil, reconstruíram a cidade e o templo. E quando o templo foi reinaugurado, voltou o sistema sacrificial, ainda que não houvesse mais ali a arca, mas o sistema sacrificial voltou. No dia da reinauguração do templo, levantou-se o profeta Ageu. Estavam presentes Ageu e Zacarias. E o profeta Ageu se levantou e disse na reinauguração do templo em Jerusalém, o que está no seu livro, no capítulo 2, versos 8 e 9. Ageu diz assim, a glória desta última casa será maior do que a primeira. Então a glória desta casa, desse templo reformado, será maior do que a primeira do templo de Salomão, porque nela pisará o desejado de todas as nações. E uma profecia messiânica foi feita. E no tempo estipulado veio Cristo.
e entrou naquele templo reformado para vir salvar seu povo. Deus está apelando para que muitos saiam de Babilônia. Sai dela, povo meu. Mas a história vai se repetir. E muitos não vão querer sair de Babilônia. Por que não? Porque prosperaram em Babilônia. Porque criaram laços, raízes com Babilônia. E agora não conseguem se desvencilhar. Mas o conselho para mim e para você hoje é: se atentamente ouvirdes a voz do teu Deus e fizerdes tudo quanto o Senhor nos fala, certamente gozaremos o melhor dessa terra e teremos a vida eterna no futuro. Por isso, meus amigos, aprendamos com a história. Não toquemos no que é sagrado. Sejamos submissos às orientações da palavra de Deus. E para todos aqueles que estão em Babilônia, que estão com laços em Babilônia, o convite é: separe-se, desvencilhe-se. Por isso escreveu o apóstolo: desvencilhando de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Nos desvencilhar das coisas que querem nos prender a este mundo. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado pelo conselho da Tua palavra nessa noite, que nos alerta a respeito dos perigos de Babilônia. Não permita que nós venhamos a ter parte com Babilônia. Não permita, Pai, que nós venhamos a incorrer no pecado de tocar aquilo que é santo e dessa forma acarretar sobre nossa vida maldições. Mas nos ajuda a ser fiéis e leais à Tua palavra. E obrigado porque, assim como o Senhor prometeu livrar o povo de Israel do cativeiro babilônico, o Senhor também nos prometeu livrar-nos do cativeiro do pecado. E assim como Ciro, no tempo marcado, veio para trazer libertação, no tempo apontado, o Senhor enviará Jesus. E Ele virá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O rio Eufrates já está sendo secado. As condições políticas e sociais já estão sendo preparadas. E daqui a pouquinho é hora de voltar para casa. Não para Jerusalém em ruínas, mas para a nova Jerusalém. E quando chegar esse momento, não permita que nós venhamos a ficar olhando ou entretendo comunhão com Babilônia, mas que nós possamos nos desvencilhar daquilo que nos prende a esse mundo e corrermos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando sempre para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E é em nome dele que nós te oramos. Amém.